Bom dia. Vamos à segunda aula do dia. Preparamos uma outra aula de História da Matemática. Na verdade, ano passado, em janeiro, fizemos a primeira, onde abordamos aspectos bem antigos, matemática do Egito Antigo. Essa já é um pouco mais recente, já vai para o terceiro século antes de Cristo, mas contém também aspectos curiosos que vocês podem usar para motivar os alunos e aumentar o interesse deles pelas coisas que estão estudando. O nosso título é A Parábola e vamos aqui contar uma história para fazer uma ambientação do que nós vamos estudar. O primeiro slide mostra a figura de Arquimedes, um grego importantíssimo, não é, em diversas áreas. Viveu ali bastante tempo, né, no século III a.C., e ele vai ser o personagem central da história de hoje. Vamos então ver o mapa daquela época como era. Vamos descrever o que vocês estão vendo aqui. Em azul claro, você vê o Império Romano. Vamos focalizar a ideia que nós estamos no século III. E aqui está a Grécia, né? Que é onde a cultura se concentrava. Aqui em cima existe um império chamado da Macedônia, também de cultura grega, mas esses dois aqui não se davam muito bem. Na Macedônia, saíram diversos generais para conquistar grande parte do mundo daquela época. Um general que chamou-se Seleuco invadiu e dominou toda essa área que está em amarelo, e mais ainda, né? E formou um reino chamado aqui em amarelo dos Seleucidas, né? Esses gregos, eles não eram bárbaros, no sentido que os bárbaros, quando conquistavam territórios, destruíam tudo que havia lá, né? Mas esses gregos não, muito pelo contrário. Preservavam a cultura existente, mas impunham a sua própria cultura, que era considerada por eles superior. Depois saiu também da Macedônia um indivíduo muito importante chamado Alexandre Magno. Alexandre Magno conquistou o Egito. Aqui, tudo que está aqui em verde foi conquistado por Alexandre Magno. Portanto, a partir do século XIII, todo mundo dessa parte do lado direito do mapa, todo mundo falava grego, né? Tinha cultura grega sobreposta à cultura original. Alexandre Magno foi conquistar outras terras na Índia e, na volta, ele ficou doente e morreu na Babilônia, que vocês viram ontem. Assumiu o controle do Egito um general, que era o primeiro general do Alexandre Magno, chamado Ptolomeu. E assumiu o trono com o nome de Ptolomeu I. A partir daí, todos os outros chefes de governo do Egito se chamaram Ptolomeu. Existiram 15 Ptolomeus. Isso durou desde o terceiro século a.C. até um pouquinho depois da Era Moderna, tendo passado, né, por diversas Cleópatras, aquela Cleópatra que vocês conhecem, né, que foi amante de Júlio César, amante de Marco Antônio, e que se diz que tinha um nariz lindo. Ela era a Cleópatra número 7. Já tinham outras Cleópatras anteriores. Mas, enfim, então toda essa área daqui era uma área de cultura grega. A parte vermelha eram os cartagineses. Os cartagineses, na verdade, eles eram fenícios
fenícios era um povo que habitava essa região daqui, Líbano, Síria, Israel, nesse litoral. Eles eram ótimos em construir navios, eram mercadores perfeitos, né? Então faziam todo o comércio dessa área. Fundaram aqui a cidade de Cartago, dominaram todo o norte da África, e aqui a Península Ibérica também, e resolveram conquistar o mundo. E, portanto, começaram a querer conquistar os romanos. Arquimedes nasceu aqui, em Siracusa. Siracusa, veja bem, era Perdão. Está vendo esse pedacinho? Isso aqui era Grécia. Está vendo? Está na mesma cor daqui. Siracusa era Grécia. Então foi ali onde Arquimedes nasceu. Arquimedes esteve em Alexandria, né, que é um grande centro intelectual da antiguidade. É bem provável que ele tenha estado com discípulos de Euclides, né, frequentado, evidentemente, a biblioteca famosa de Alexandria. Aqui está Cartago e Roma, que começaram, então, uma guerra nessa época chamada Segunda Guerra Púnica. O que ocorre? Aqui os cartagineses, lá os romanos, aqui Siracusa, e os cartagineses, então, já tomaram mais da metade dessa ilha e resolveram tomar a ilha inteira para depois invadir a Itália, Roma, não é? Arquimedes era um matemático, engenheiro, inventor e um gênio, e começou a inventar máquinas para bloquear o avanço dos romanos. Siracusa se associou aos cartagineses, e os romanos, então, queriam tomar toda essa ilha aqui. Aqui está. Máquinas de Arquimedes em desenhos muito antigos. Arquimedes inventou guindastes que conseguiam levantar navios e deixá-los cair para quebrarem. Aqui a gente tem uma outra imagem de um desenho bastante antigo mostrando o guindaste que levanta navios, inventado por Arquimedes. Em seguida, há diversos registros ao longo da história de Arquimedes com o seu espelho parabólico queimando os navios, concentrando os raios de sol nos navios e queimando. Há muitos registros dessa lenda, né, ao longo da história. Aqui um desenho muito antigo, né, onde se vê o sol, o espelho e o navio sendo incendiado aqui. Esse desenho é antiquíssimo. Será que isso aconteceu? Ou pode ter acontecido? Existe um programa americano chamado Mythbusters que realizou essa experiência. Mas antes de eu dar o resultado, nós vamos deduzir se isso pode ter acontecido ou não. Não é? Então, a nossa figura, nosso objetivo é estudar um pouco dessa figura chamada a parábola. E ver como funciona um espelho parabólico, né? O que ele faz? É que o espelho parabólico, ele consegue concentrar os raios, isso a gente sabe. Mas será que a gente consegue fazer com que ele concentre numa certa distância que não é pequena? Então a parábola, ela nasceu assim. Ó. Você tem, inicialmente, uma reta e um ponto fora dela. Então, imagine que os dados
sejam uma reta D e um ponto F que não está em D. A parábola de foco F e diretriz D é o conjunto dos pontos do plano, naturalmente, que equidistam de F e de D. Muito bem. Vamos mostrar um desses pontos. Aqui está um ponto P. A distância de P até essa reta chamada diretriz é o comprimento desta perpendicular, PD. E essa distância deve ser a mesma que PF. Todo ponto que satisfaz a essa definição, né, está num conjunto, uma curva, que é chamada então parábola de foco F e diretriz D. Vamos fazer a construção. Isso. Aqui você tem já uma reta, né? Você tem o ponto F, e eu preciso fazer este desenho aqui. Qual vai ser a minha estratégia? Primeiro eu vou assinalar um ponto D sobre essa reta. Um ponto desta reta. D. Aqui está ele. Esse ponto está vinculado à reta, quer dizer, ele pode andar sobre ela, mas não sai dela. O que mais que eu preciso? Preciso de uma reta perpendicular à diretriz, né, para poder encontrar em algum lugar o ponto P. Então, uso aqui o comando reta perpendicular por D. Está ela aí. Eu preciso, então, sobre essa reta horizontal na tela que você está vendo, achar um ponto que tenha a mesma distância ao ponto D e ao ponto F. Ora, se eu tenho dois pontos, o conjunto de todos os pontos que são equidistantes de dois pontos dados está nessa reta que passa aqui no meio. Como é o nome dela? Mediatriz do segmento DF. Então eu vou aqui na minha construção e vou buscar então a mediatriz, tá, do segmento DF. Neste ponto de interseção aqui está o meu ponto P. Muito bem. Agora sim, ele aparece. Eu vou apagar momentaneamente essas
essas retas. E vou desenhar apenas segmentos. Pronto. Observe, então, o ponto P movendo-se. Aqui está. Tem uma posição particular nessa, quando ele é bem o ponto médio do segmento DF. Né? E se eu quiser ver todas as posições do ponto P, eu uso o comando chamado lugar geométrico. Né? Eu quero conhecer o lugar geométrico do ponto P quando o ponto D varia. E aqui está a parábola. Verifique que a distância do foco até a diretriz pode variar e produzir o seguinte efeito sobre a curva. Quanto mais próximo o foco está da diretriz, mais fechada fica a parábola, e ao contrário, mais aberta. Um espelho parabólico, né, uma antena parabólica, é algo desse tipo. Muito bem. Então conhecemos a parábola. É conveniente trabalhar também com coordenadas. A distância do foco até a diretriz nós vamos chamar de parâmetro. Então, na figura anterior, e nós vimos também que a parábola possui um ponto bem no meio do segmento AF. E é aqui que eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas. Então, colocando a origem no ponto médio desse segmento FA, eu tenho que o ponto F tem coordenadas P sobre 2 e 0. E a diretriz, que está do lado esquerdo a mesma distância, é a reta x igual a menos P sobre 2. Um ponto qualquer, P, de coordenadas x e y dessa parábola, é tal que a distância ao ponto F é a mesma distância ao ponto D. A distância de P até o ponto F é raiz quadrada de x menos P sobre 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, que deve ser igual a. Observe que aqui está a distância de P ao eixo y, é justamente a sua abscissa, x. E a distância da diretriz ao eixo y é P sobre 2. Portanto, a distância de P até D
é x mais p sobre 2. Correto? Elevando ao quadrado, naturalmente, ficamos com x ao quadrado menos px mais p ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais px mais p ao quadrado sobre 4. Simplificando quase tudo, né? Vejam o que sobra. Y ao quadrado é igual a 2px. Na posição em que construímos a nossa parábola, esta é a sua equação. Portanto, para cada x positivo, naturalmente, não é? Eu tenho y ao quadrado igual a este número, portanto, para cada x eu tenho y igual a mais ou menos a raiz quadrada deste valor. É uma equação bastante simples, não é? Na escola, a palavra parábola está associada ao gráfico da função quadrática. E o que uma coisa tem a ver com a outra, não é? De fato, fazendo a construção da parábola, colocando o foco no eixo y e a diretriz a mesma distância aqui abaixo do eixo x, a parábola agora fica nesta posição que é mais comum na escola, não é? E como seria a equação da parábola nessa posição? Isso é só trocar x por y, né? Então, nessa posição, a equação da parábola é x2 igual a 2p y. O que é a mesma coisa que escrever y igual a 1 sobre 2p x. Isso. Ou ainda, y igual a ax2, que é a função quadrática com eixo vertical e vértice na origem. Nesse ponto, né, se falamos isso para os alunos, a gente pode já perguntar, por exemplo, o gráfico da função y igual a x ao quadrado é uma parábola e eu posso perguntar onde está o foco dessa parábola. Isso é muito fácil responder, não? O coeficiente de x ao quadrado é 1. Não é? Portanto, 1 sobre 2p é 1. O que significa que P, que é o parâmetro, é meio, mais o parâmetro, lembra,
é a distância do foco à diretriz. Então, a partir da origem, o foco está acima a uma distância de meio parâmetro. Consequentemente, o foco é, neste caso, o ponto 0,1. Bem, são cálculos bastante simples. Agora, o que a gente precisa para responder a pergunta é saber como os raios luminosos que incidem num espelho parabólico, o que acontece com eles? Como é que eles se refletem? Isso é chamada a propriedade refletora da parábola. Para chegar lá, eu preciso de um resultado, na verdade, de um pequeno teorema, que vocês vão demonstrar isso rapidamente agora. A parábola, ela separa o plano em duas regiões, né? Essa região aqui, eu vou chamar de região interior, e a outra que é chamada de região exterior. Tá? Então, eu vou afirmar o seguinte. Imagina que eu tenho um ponto P na região interior. Então, eu afirmo que se P é interior à parábola, então, certamente, a distância dele ao foco tem que ser menor do que a distância à diretriz. Vamos demonstrar isso? É possível fazer com coordenadas, considerando um ponto x, y' menor do que y, mas vamos fazer diretamente. Imagine uma parábola de foco F, diretriz D, e um ponto na região interior. Por que razão PF tem que ser menor do que PD? Aqui no meu auditório já surgiu a ideia correta. Eu conheço o que ocorre com cada ponto que pertence à parábola. Então, esse ponto aqui é muito importante. Vamos chamar ponto Q. E esse ponto Q está pedindo para ser ligado ao ponto F, certo? Formou-se, então, ali um pequeno triângulo. Qualquer lado de um triângulo é menor do que a soma dos outros dois, não é? Então, PF é menor do que a soma PQ mais QF. E agora? O ponto Q
pertence à parábola. Se o ponto Q pertence à parábola, então essa distância QD é igual a QF. Então, no lugar de QF, ponha QD. E reúna esses dois, né? PQ mais QD é o PD. Então, é verdade que PF é menor que PD. Uma demonstração bastante simples, não é? Que a gente pode fazer com os nossos alunos. Não vamos repetir, mas evidentemente que vale a outra parte do teorema, não é? Se P é exterior, então PF é maior do que PD. Demonstração análoga, não é? Então já estamos... Ih, apaguei uma linha aqui. Próximos de entender a propriedade refletora. Vamos voltar para o nosso GeoGebra. Ali está. A parábola, um ponto, a distância, a diretriz, distância, o foco. E nós vamos olhar de novo aquela mediatriz que está invisível, mas ela está aqui. Lembra que nós desenhamos a mediatriz do segmento FD, que passa lá por P? Vamos olhar ela de novo? Qual é a nossa conjectura, né? Parece que essa mediatriz é tangente, não é? Será a sorte dessa posição? Deixa eu mover um pouco aqui o meu ponto D. Sugere fortemente que essa mediatriz, não é? Ela é tangente. Veja bem, alguns professores confundem isso que eu acabei de fazer com demonstração. Veja, eu estou mexendo aqui no ponto D, aquela reta está... Realmente, eu estou vendo que ela é tangente. Mas isso não é uma demonstração, né? É uma conjectura, é uma forte indicação que essa propriedade deve ser verdadeira. Mas, para eu me convencer que isso é realmente verdade, eu preciso de argumentos lógicos, baseados em coisas que eu já conheço e já demonstrei antes. Então, nós vamos ter que demonstrar o que nós estamos vendo aí, não é? A mediatriz do segmento FD também é a bissetriz do ângulo DPF. Então, nosso teorema, que vai começar a explicar a chamada propriedade refletora é a bissetriz do ângulo. Eu estou usando as mesmas letras sempre, tá? Para não ter que refazer, do ângulo DPF. É tangente em P a parábola.
Bem, eu poderia usar a figura lá de cima, mas eu acho bom refazer Então, isso mostra que nós estávamos vendo, né, a bissetriz do ângulo DPF, e eu quero mostrar que essa reta é realmente tangente no ponto P. O ponto P é um ponto que pertence à parábola, né? Meu argumento vai ser o seguinte: vamos chamar esta reta de reta Tzinho, né, para já sugerir uma tangente. Então, Tzinho é bissetriz de DPF. Agora, eu vou tomar um outro ponto Q sobre a reta T, mas um ponto diferente de P. Estão acompanhando, né? Qual é o meu objetivo? É mostrar que essa reta que passa por P, ela nunca mais vai poder cortar novamente a parábola. Vou então fazer a seguinte construção. Vou traçar por Q uma perpendicular à diretriz, tomar ponto D', e vou ligar Q ao F e Q a D. Trace por Q uma perpendicular à diretriz, obtendo D', ligue Q ao ponto D e ligue Q ao ponto F. Naturalmente que, nesse triângulo retângulo QDD', QD é uma hipotenusa e QD' é um cateto. Hipotenusa é sempre maior que cateto, né? Então, QD' é menor do que QD.
Poucos. Vamos escrever ao contrário? QD é maior do que QD'. Agora, veja bem, essa bissetriz, ela também é mediatriz do segmento DF. Correto? Todo ponto da mediatriz de um segmento é equidista dos seus extremos. Então, quer dizer que QD é igual a QF. Sim, QF é a mesma coisa que QD. Aqui, ó. Então, no lugar de QD, eu coloquei QF. Então, o Q é um ponto, é qualquer ponto da reta T, que não é P, mas a distância de Q até F, que é o foco, é maior do que a distância dele até a diretriz. Isso significa que o ponto Q, onde é que ele está? No exterior da parábola. Qualquer que seja o ponto Q, ele é exterior à parábola. Né? Por essa parte aqui, ó. Então, essa reta, que não é uma reta horizontal, tenho que citar isso, né? Porque as retas que são paralelas ao eixo, elas também só têm um ponto em comum com a parábola e não são tangentes. Tirando essas retas, né? Qualquer outra é tal que um ponto dela pertence à parábola e todos os outros pontos delas estão na região exterior. E é isso que justifica, então, que T é tangente em P. Muito bem. Para terminar, a reta T é bissetriz do ângulo DPF. Então, coloquei ângulo θ, porém, este θ aqui de cima, ele tem um oposto pelo vértice. Este θ de cima tem um ângulo oposto pelo vértice. Com isso, minha gente, este ângulo é o mesmo que este aqui, ó. A igualdade desses dois ângulos é que demonstra a propriedade refletora, que quer dizer o seguinte: se você tem um raio luminoso ou uma onda eletromagnética, alguma coisa que incide na parábola paralelamente ao seu eixo, vamos dar um destaque aqui porque isso é importante, que você tem o eixo da parábola. Então vem um raiozinho luminoso aqui, quando esse raio luminoso incide na parábola,
nessa pequena região é como se ele estivesse incidindo na tangente, né? Num pedacinho da tangente, espelho plano, e, portanto, pela igualdade desses dois ângulos, ele vem atingir o foco. Todo raio luminoso que incide na parábola paralelamente ao eixo se reflete dirigindo-se ao foco. É por isso que as antenas são parabólicas. Um sinal do satélite ou um raio luminoso de uma estrela distante, ele chega aqui muito fraco. Então, em toda antena parabólica existe uma caixinha em cima dela. Nessa caixinha está o foco. Uma antena parabólica, então, é um amplificador natural. Então, ela tem que ser apontada diretamente para o satélite que está emitindo os sinais, ou para a estrela, né? Então, aqueles sinais incidem naquela bacia, né, na antena, e todos eles se concentram no foco. Então, você tem um sinal forte. Quanto maior a antena, maior é a área, não é? E mais forte vai ficar o sinal concentrado naquele ponto. E vice-versa, não é? Se você coloca uma fonte luminosa no foco, todos os raios luminosos, ao incidirem na parábola, se refletem e você consegue, então, um feixe de raios paralelos. Então, num farol qualquer, né? Toda vez que você quiser emitir um feixe luminoso paralelo e sem dispersão, você, naturalmente, vai usar a parábola, colocando a sua fonte luminosa no foco, né? Para que os raios, ao se refletirem nela, saiam todos paralelos. Essa é a propriedade refletora. Com isso, a gente pode começar a pensar na história que eu tinha acabado de contar. Será que Arquimedes pode ter destruído aqueles navios? A resposta, você acha que pode ser sim ou tem que ser não? A resposta é gritantemente não. Pelo seguinte, vocês vão concordar comigo. Para que os raios luminosos se concentrem, é preciso que o espelho esteja apontado para o Sol. Os raios só se concentram quando os raios incidentes são paralelos ao eixo. Se você pega um espelho parabólico e faz com que os raios incidentes não sejam paralelos ao eixo, esses raios, ao se refletirem, se dispersam completamente. Vou te mostrar isso. Nessa figura, eu construí uma parábola e coloquei a direção dos raios de sol, que são as linhas vermelhas, todas paralelas, e construí os reflexos, né, em cada ponto. Os reflexos são os verdes. É um caos total. Então, a parábola, o espelho parabólico, só tem eficiência se ele estiver apontado diretamente para o elemento emissor. Aí sim ele consegue concentrar os raios no foco.
Se você tirar dessa posição, o espelho parabólico não só não funciona, como ele dispersa totalmente os raios que incidiram nele. Mexendo um pouquinho nessa direção, né? O espelho parabólico não funciona. Vamos então voltar para lá. Aqui nós vemos antenas parabólicas, né? Com o foco, né, naquela caixinha. Todas elas têm essa caixinha e elas são obrigatoriamente apontadas para o elemento que emite os sinais. Então, se você tem uma antena no telhado da sua casa, e se ela não estiver apontada justamente para o satélite que está emitindo, o seu sinal é horroroso. Porque ela não funciona. Uma possibilidade que no século XV se aventou, sempre se falou dessa lenda, mas já tinham descoberto que o espelho parabólico é horroroso, né? Então, aquela coisa que eu mostrei antes, deixa eu voltar aqui um segundo. Isso não existe, tá? Um espelho parabólico não faz o que essa figura mostra. Um espelho plano faria algo parecido. Espelho plano, sim. Ele pega raios paralelos, reflete e forma um outro feixe de raios paralelos, sim. Mas o espelho parabólico, ele dispersa os raios refletidos. Não faz isso. Então, alguém lá no século XV pensou assim, não, de repente os soldados todos ficaram ali na parte murada da cidade de Siracusa e com espelhos planos, cada um deles moveu, né, o seu raio refletido para o navio, né? E aí incendiou o navio. Será que isso é possível? A experiência também mostrou que não, porque a quantidade de calor gerada por esses espelhos, né, mesmo que você coloque muitos espelhos, isso vai aumentar a temperatura aqui no cais do navio em poucos graus, 5 graus. Não faz grande efeito. Aqui sim, existem usinas de calor, essa daqui é da Califórnia, em que você tem 2.000 espelhos planos, não é parabólico, planos porque recebem os raios paralelos e devolvem raios paralelos que vão se concentrar aqui. Cada um desses espelhos é controlado por um computador que faz com que o Sol vá se movendo ao longo do dia e então o espelho vai se movendo também um pouquinho para manter sempre os raios refletidos concentrados aqui nessa parte de cima da antena, né? Aí sim a geração de energia é enorme. Essa é da Califórnia, tem uma que vocês podem ver, na Espanha tem uma gigantesca, maior do que essa até. Em 2010, lá o Mythbusters usou 500 espelhos planos. Epa, perdão aqui. Pegou 500 alunos voluntários do ensino fundamental para reproduzir essa lenda, né, que esteve viva durante 2.000 anos, mais até.
Aqui a professora mostrando para os alunos, está com o dedinho aqui em Siracusa, né? Esse mapa então você já conhece bem. O personagem conhecido, né? Com o seu espelho mostrando como era a experiência que eles iriam fazer. Aqui um treinamento, né? Pessoas com espelhos planos desse tamanho, aqui, né? Treinando, refletir o seu raio num ponto determinado, porque não é fácil também, né? Você está um pouco ofuscado por causa da luz do sol e tem que conhecer qual é o seu raio para focar num determinado ponto. Então teve treinamento para isso. Mais um pouco do treinamento, nosso personagem. Ele mais uma vez. Alunos treinando também. E a experiência dele não foi detonar um navio, né? Incendiar um navio. Foi tentar incendiar esse barquinho aí, essa jangadinha, que por sinal estava cheio de gasolina. Mas 500 espelhos não foram capazes de incendiar essa coisinha aí, que está bastante perto. Conseguiu elevar a temperatura ali do cais para cerca de 80 graus, insuficiente para qualquer combustão, né? Isso, 500 espelhos, um sol de rachar, né? E a elevação da temperatura foi pequena. O mito, portanto, completamente detonado. Então, essa lenda de 2000 anos, né, realmente não tem a menor razão de ser. O espelho parabólico, então, é de uma besteira enorme. Ficaria um pouco melhor com o espelho plano, né? Mas definitivamente o espelho parabólico não. Foi bom porque vocês, quem estava esquecido um pouco de como funciona a parábola, tiveram, né, possibilidade de lembrar. Uma pergunta, o microfone, por favor. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário sobre aquele prédio em Londres, do Walkie Talkie, que foi construído em 2013, e aí pelo modelo dele de engenharia, né, não foi pensado, ele ficou com um arco de parábola, onde os raios batiam e derretiam os carros e as barbearias estavam batendo lá embaixo. Foi um erro de construções. Não era parábola. Se fosse parábola, os raios teriam se dispersado. Era bem parecido, né? Aí na verdade, um arco era uma curva, que eu não sei dizer, mas que tinha essa propriedade, né, de concentrar num determinado ponto. Isso é verdade. Mas não tinha exatamente a forma de parábola. Tem uma pergunta lá atrás também? Bom dia. Bom dia. Durante muito tempo houve uma confusão, aliás, alguns livros didáticos bem mais antigos confundiam a parábola com a catenária. Ah, sim, bom comentário, é verdade isso. Eu queria saber se existe alguma equação da catenária, se é difícil. Existe equação da catenária, sim, eu não sei de cor, porque apesar de na minha formação ter feito engenharia, passei pela catenária, e a catenária ela tem uma forma parecida com a parábola, talvez até indistinguível para os que não são espertos, mas a catenária ela é definida assim, ó.
pegue um fio com massa uniforme. Pode ser um cabo de aço, por exemplo. Simplesmente pendure as pontas em 2 pontos fixos e deixa o fio entrar em equilíbrio. Essa forma é que se chama catenário. Ela parece parábola, né? Mas não é parábola, tem a sua própria equação e tem as suas propriedades. Não tem a propriedade refletora. Não tem. Sim? Outra pergunta? É possível que ele tenha feito tentativa com um espelho mais plano, né? Porque ele sabia o suficiente para saber que o espelho parabólico não funcionaria naquele negócio. O espelho plano pega raios paralelos e se reflete em raios paralelos, coisa que o parabólico não faz. É possível que a lenda tenha vindo daí. De uma tentativa, que não funcionou. Então, mito detonado, e hoje à tarde vocês terão exercícios sobre parábola, como é que obtém a equação da tangente e mais sobre antena parabólica, e vocês vão se divertir. Obrigado, então. Até mais.